Em tempos de escuridão, quando a fé de Israel vacilava e a opressão de seus inimigos parecia insuportável, surgem heróis improváveis que ousam confiar em Deus. Esse é o pano de fundo para uma das histórias mais impressionantes e menos comentadas da Bíblia. A trajetória de Baraque, o líder militar que enfrentou o exército mais poderoso da sua época, não com arrogância, mas com obediência, coragem e uma fé guiada por uma profetisa. Durante esse período sombrio da história de Israel, os filhos de Deus haviam se desviado do caminho. Por 7 anos, viveram sob o jugo cruel de Jabim, rei de Canaã, cujo comandante militar, Sísera, comandava um exército temido e inigualável, equipado com 900 carros de ferro. A força dos cananeus era tão esmagadora que os israelitas mal podiam sair de suas cidades sem correr risco de morte. As estradas estavam abandonadas, o medo dominava o povo. É nesse contexto de medo e desespero que entra em cena Débora, uma mulher cheia do Espírito de Deus, que julgava Israel debaixo de uma palmeira. Ela era a voz de Deus para um povo perdido, e foi através dela que Deus chamou Baraque, um homem de fé, mas também de hesitação. Ele não era um guerreiro sedento por glória. Na verdade, Baraque é lembrado por sua humildade e dependência da direção divina. O chamado de Baraque não veio através de estratégias militares ou alianças políticas. Ele veio direto de uma palavra profética. Mas mesmo diante da ordem divina, Baraque hesita e condiciona sua participação. Só iria se Débora fosse com ele. Um pedido que pode soar como fraqueza, mas que esconde algo mais profundo: a necessidade de ter a presença de Deus ao seu lado. Este é o ponto de partida de uma história que mistura fé e fragilidade, coragem e dependência. Uma história em que o improvável se torna instrumento de salvação. E é justamente por isso que a trajetória de Baraque precisa ser conhecida, entendida e refletida. Porque ela mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo aquelas que têm medo, para realizar grandes feitos. O cenário de opressão. Israel sob o jugo de Jabim. A história de Baraque não pode ser compreendida sem entender o cenário aterrorizante que Israel enfrentava naquele momento. O livro de Juízes, capítulo 4, descreve com clareza o ambiente em que os israelitas viviam. Após a morte de Eude, o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mais uma vez, a infidelidade espiritual levou à escravidão. Dessa vez, o instrumento da correção divina foi Jabim, um rei cananeu que governava a partir de Hazor. Seu poder era tão imenso que dominava grande parte da região norte de Canaã. Mas o verdadeiro terror vinha de seu comandante militar, Sísera. Este homem, cruel e implacável, comandava um exército de elite com 900 carros de ferro, um tipo de armamento avançado para a época, que colocava os israelitas em grande desvantagem. Esses carros de ferro não eram apenas instrumentos de guerra, mas também símbolos de poder absoluto. Eles permitiam que Sísera esmagasse qualquer rebelião, controlasse vilas e estradas e mantivesse os israelitas constantemente acuados. A população não conseguia se locomover em segurança, não havia comércio nem liberdade. As cidades estavam paralisadas, a nação em silêncio. Era como se a esperança tivesse morrido. Israel estava prostrado, espiritualmente e militarmente derrotado. Não havia exércitos organizados, não havia guerreiros de renome dispostos a lutar. O povo clamava, mas ninguém se levantava. Nesse clima de desespero, surge Débora, uma mulher que liderava Israel em meio ao caos. Ela não era uma guerreira, mas uma profetisa. Julgava o povo à sombra de uma palmeira entre Ramá e Betel. E ali,
naquela simplicidade, ouvindo os problemas do povo, ela recebia revelações de Deus. E uma dessas revelações era um chamado. O chamado de um homem que até então estava no anonimato, Baraque. Baraque, filho de Abinoão, era da tribo de Naftali, localizada ao norte de Israel, muito próxima da região dominada por Jabim. Ele sabia o que era viver sob opressão. Era um homem comum que jamais imaginou liderar uma guerra contra o maior exército da época. Mas Deus tinha outros planos. A chamada de Baraque revela um princípio poderoso. Deus não escolhe os mais fortes, mas aqueles que estão dispostos a confiar nele. Quando Débora o chamou, ela foi direta. Porventura o Senhor, Deus de Israel, não te ordenou: vai e atrai ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Juízes 4:6. Era uma missão impossível. Enfrentar 900 carros de ferro com 10.000 camponeses mal armados era suicídio. Mas essa era justamente a estratégia de Deus. Ele queria mostrar que a vitória não viria pela força, mas pela obediência. O contraste entre a força humana de Jabim e a direção divina a Baraque fica evidente. Deus, mais uma vez, estava preparando uma reviravolta. E ela começaria com a disposição de um homem em ouvir a voz profética. A resposta de Baraque: coragem ou hesitação? Quando Débora transmite a ordem divina a Baraque, a resposta dele é no mínimo curiosa. Em Juízes 4:8 ele diz: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. À primeira vista, essa resposta parece revelar medo. Afinal, por que um guerreiro precisa da companhia de uma mulher? E ainda por cima, uma profetisa que não era treinada para a guerra. Mas olhando mais de perto, essa fala de Baraque revela algo mais profundo: dependência espiritual. Ele sabia que não podia vencer por suas próprias forças. Baraque desejava a presença da profetisa porque reconhecia que com ela vinha também a presença de Deus. Ele queria ter certeza de que aquela batalha estava verdadeiramente sob a direção do Senhor. Débora então responde de maneira firme e profética: irei contigo, porém não será tua a honra da investida que vais empreender, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Juízes 4:9. Essa resposta não era uma repreensão direta, mas uma declaração do que estava por vir. A honra final da vitória não seria de Baraque, mas de uma mulher. E aqui já começamos a ver como Deus reverte as expectativas humanas. Numa sociedade dominada por homens, duas mulheres, Débora e Jael, seriam centrais na derrota de um poderoso general. Mesmo sabendo que a glória não seria sua, Baraque não recua. Ele aceita o chamado, reúne os 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e sobe ao monte Tabor. Era um ato de coragem, não por se sentir pronto, mas por confiar na palavra do Senhor. A subida ao monte Tabor é simbólica. O monte oferece uma posição estratégica, mas também nos lembra das muitas vezes em que Deus se revelou em lugares altos, como no Monte Sinai ou no Monte Carmelo. Lá de cima, Baraque via o exército de Sísera se movimentando na planície de Jezreel, com seus imponentes carros de ferro prontos para massacrar qualquer rebelião. O contraste era brutal. De um lado, um exército moderno, equipado e experiente. Do outro, camponeses armados com ferramentas agrícolas e lanças improvisadas. Mas havia um elemento decisivo que não podia ser visto a olho nu. Deus estava com Israel. Essa cena nos convida a refletir sobre nossas próprias batalhas. Quantas vezes deixamos de enfrentar gigantes porque nos sentimos pequenos? Baraque também se sentia assim. Mas ele foi, mesmo sabendo que talvez não veria a glória. Ele foi, mesmo diante do impossível. Isso é fé em ação. A batalha começa quando Deus intervém com poder.
Enquanto Baraque e seus homens estavam posicionados no Monte Tabor, Sísera recebeu notícias da movimentação israelita e rapidamente reuniu seus 900 carros de ferro e todo o seu exército. Ele marchou até o rio Quizom, certo de que esmagaria a resistência com facilidade. Era o momento de acabar de vez com qualquer ameaça ao domínio de Jabim. Mas Sísera cometeu um erro fatal. Ele subestimou a intervenção divina. Foi então que Débora deu a ordem a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Juízes 4:14. Essa frase é poderosa. O Senhor saiu adiante. Isso significa que, antes mesmo do primeiro golpe de espada, Deus já estava agindo. O campo de batalha não seria decidido pela força humana, mas pela mão do Todo-Poderoso. O texto de Juízes 5, no Cântico de Débora, revela o que realmente aconteceu. Deus enviou uma tempestade violenta. Os céus trovejaram, as nuvens despejaram chuva torrencial e os carros de ferro de Sísera, projetados para correr em terreno seco, ficaram atolados na lama. O que antes parecia invencível tornou-se um fardo pesado e inútil. A confusão tomou conta do exército cananeu. Em pânico, os soldados fugiam, mas não sabiam para onde correr. A vantagem tática se virou contra eles. Foi então que Baraque desceu do monte com seus 10.000 homens e avançou com força, guiado pela mão de Deus. O massacre foi total. Nenhum soldado de Sísera sobreviveu. O general, no entanto, conseguiu escapar a pé. Essa virada surpreendente nos mostra algo essencial. Deus sabe como neutralizar até as armas mais poderosas do inimigo. Aos olhos humanos, Israel não tinha chance, mas o Criador dos céus e da terra usou a própria natureza para virar o jogo. Aquilo que parecia um obstáculo, a chuva, foi na verdade a estratégia divina para trazer vitória. O exército de Baraque não venceu porque era numeroso ou bem treinado. Eles venceram porque obedeceram à direção do Senhor e confiaram que Ele lutaria por eles. Essa parte da história nos desafia a lembrar que muitas vezes Deus espera que tomemos posição, que subamos ao nosso Monte Tabor, confiando que no momento certo Ele fará chover sua intervenção. A vitória que parecia impossível torna-se real quando é Deus quem está à frente da batalha. Jael, a mulher que matou um general. Enquanto o exército de Sísera era completamente destruído, o próprio comandante fugia desesperado a pé. Suado, coberto de lama e sem rumo, ele procurava um lugar onde pudesse se esconder e recuperar o fôlego. Foi então que chegou à tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu. Curiosamente, Eber era aliado de Jabim, o rei de Canaã, e por isso Sísera achou que estava em território seguro. Ele jamais imaginaria o que estava prestes a acontecer naquela tenda isolada. Jael saiu ao encontro dele com palavras suaves e um olhar acolhedor. Entra, meu senhor, não temas. Juízes 4:18. Ela o convidou para entrar, cobriu-o com uma manta, e quando ele pediu água, deu-lhe leite, um gesto de hospitalidade. Ou um plano em ação. Sísera, exausto, pediu que ela ficasse de guarda à porta, e então adormeceu profundamente. Era o sono de quem acredita estar protegido. Mas Jael tinha outro propósito. Com firmeza e coragem, ela pegou um martelo e uma estaca de tenda e se aproximou silenciosamente. Quando Sísera dormia profundamente, ela cravou a estaca em sua têmpora, atravessando sua cabeça até o chão. O poderoso general foi morto não por uma espada, mas por uma mulher desconhecida, num gesto que mudaria o curso da história. Mais tarde, Baraque chegou em busca de Sísera, mas Jael saiu ao seu encontro e disse: Vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele entrou na tenda e viu o corpo de Sísera estirado no chão, morto pela mão de uma mulher.
Esse desfecho é, no mínimo, surpreendente e impactante. Jael não era uma guerreira, nem uma líder militar. Ela era uma dona de casa, alguém à margem da história. Mas naquele momento crucial, ela se tornou o instrumento da justiça de Deus. É importante destacar que Jael não agiu por impulso. Seu ato teve um peso espiritual e profético. Débora já havia dito a Baraque que a glória pela vitória não seria dele, mas que o Senhor entregaria Sísera nas mãos de uma mulher. Juízes 4:9. Muitos pensaram que Débora se referia a si mesma, mas a profecia se cumpriu em Jael. Essa parte da história nos mostra mais uma vez que Deus levanta quem Ele quiser para cumprir seus propósitos. Às vezes, a vitória vem de onde menos esperamos, e as ferramentas mais simples, uma estaca e um martelo, podem ser poderosas quando estão nas mãos certas, no momento certo. A coragem de Jael virou canção. Ela foi celebrada no cântico de Débora como bendita entre as mulheres. Juízes 5:24. Sua ação foi decisiva para o fim da opressão cananeia e se tornou um símbolo da intervenção divina por meios inesperados. O cântico de Débora, uma vitória celebrada pelo céu. Após a vitória impressionante contra Sísera e o exército cananeu, Débora e Baraque entoaram um cântico de louvor ao Senhor, uma das mais antigas e belas composições poéticas da Bíblia. O Cântico de Débora, registrado em Juízes capítulo 5. Mas esse cântico é muito mais do que uma simples música de celebração. Ele é um documento espiritual e histórico que revela os bastidores da batalha, a mão invisível de Deus e a importância da cooperação entre os líderes e o povo. Logo nos primeiros versos, Débora exalta a disposição dos príncipes de Israel e a voluntariedade do povo. Porque se dispôs voluntariamente o povo, bendizei ao Senhor. Juízes 5:2. Ela louva a Deus como aquele que saiu de Seir, que marchou desde os campos de Edom e cujos passos fizeram tremer a terra. Aqui vemos claramente uma metáfora da presença divina se movendo em favor de Israel. No cântico, Débora também faz uma denúncia contra as tribos que não se levantaram para lutar. Reúben, Gileade, Dan e Azer são mencionados como ausentes. Enquanto isso, tribos como Efraim, Benjamim, Zebulon e Naftali são exaltadas por sua coragem. Essa parte do texto mostra como a batalha espiritual exige unidade. Nem todos responderam ao chamado, e Débora não esconde isso. O cântico, portanto, não é só um louvor, mas também um chamado à responsabilidade. Um dos momentos mais impactantes do cântico é a exaltação de Jael. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Juízes 5:24. Débora descreve com detalhes como Jael matou Sísera e como, ironicamente, a mãe do general inimigo ficou esperando por ele na janela, sem saber que ele já estava morto. É uma das cenas mais dramáticas do poema. Esse contraste entre a expectativa humana e a realidade divina revela como Deus trabalha de forma soberana e surpreendente. Enquanto os inimigos esperavam glória, o Senhor já havia decretado sua derrota. O cântico termina com uma frase que resume todo o espírito da narrativa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que te amam como o sol, quando sai na sua força. Juízes 5:31. Essa última frase é uma proclamação profética. O destino dos que se opõem a Deus é a ruína, mas os que o amam brilharão como o sol. É um contraste entre trevas e luz, derrota e vitória, orgulho humano e submissão divina. O cântico de Débora nos mostra que a guerra não foi apenas militar, foi espiritual. Cada verso é uma lembrança de que a verdadeira vitória vem do Senhor. Não se trata de força, estratégia ou armamento, mas de fé, obediência e coragem.
Essa poesia cantada ecoou por gerações, ensinando a Israel e também a nós que Deus não se esquece dos que confiam nele e que os humildes podem ser exaltados por meio da obediência. Mas o que aconteceu com Israel depois dessa vitória tão significativa? O próximo capítulo da história vai mostrar como o povo reagiu após o livramento e o que essa vitória trouxe como consequência para a nação. 40 anos de paz, o legado de uma liderança obediente. Com a morte de Cícera e a completa derrota do exército cananeu sob o comando de Jabim, Israel finalmente pôde respirar aliviado. Um período de paz e estabilidade se instalou sobre a terra. O texto bíblico é direto e poderoso, e a terra teve paz durante 40 anos. Juízes 5:31. Essas palavras encerram o cântico de Débora e resumem o impacto que aquela vitória teve sobre toda a nação. 40 anos sem guerra, 40 anos de tranquilidade, 40 anos de bênção. Esse tempo de paz não foi acidental. Ele foi resultado direto da obediência de Débora, da coragem de Baraque, da bravura das tribos fiéis e da ousadia de Jael. Cada um deles desempenhou um papel específico na libertação de Israel, e o povo colheu os frutos dessa fidelidade. Débora continuou como juíza em Israel, guiando o povo com sabedoria e temor ao Senhor. Seu legado foi marcante, não só pelo que fez em batalha, mas por representar um modelo raro de liderança feminina que inspirava respeito, temor e admiração. Baraque, por sua vez, embora tivesse inicialmente hesitado, terminou a história como um guerreiro respeitado. Ele aprendeu que a obediência a Deus, mesmo que venha acompanhada de medo, ainda é melhor do que a paralisia da incredulidade. E por isso, seu nome é citado entre os heróis da fé em Hebreus 11. Durante esses 40 anos, Israel provavelmente reconstruiu suas cidades, fortaleceu suas famílias, retomou as tradições e viveu em relativa prosperidade. É curioso como o tempo de paz geralmente não é tão detalhado na Bíblia quanto os tempos de guerra. Talvez porque o foco sempre esteja na forma como o povo reage às bênçãos. E aqui entra uma lição profunda. Muitas vezes, o maior teste da fidelidade a Deus não é o sofrimento, mas a prosperidade. Quando o povo está oprimido, clama a Deus. Mas quando tudo vai bem, a tendência é se esquecer dele. Foi exatamente isso que voltou a acontecer mais adiante na história de Israel. Mas por ora, o texto nos mostra uma nação redimida e protegida, vivendo sob a sombra da vitória e sob a luz da liderança de uma mulher fiel. Débora e Baraque mostraram que, quando há cooperação entre líderes e o povo, e quando Deus está à frente, os resultados são poderosos e duradouros. E esse é o coração dessa história, o poder da obediência. Não importa quão grande seja o inimigo ou quão frágeis sejamos nós. Se Deus estiver no comando e se os corações estiverem dispostos, Ele opera milagres. Ele muda o curso da história. Ele levanta os pequenos para envergonhar os grandes. Mas a pergunta que fica é: por que o povo sempre voltava a pecar, mesmo depois de ver tantos milagres? Esse padrão de infidelidade é uma constante no livro de Juízes. A história de Baraque é mais do que um relato de guerra ou vitória. É uma poderosa ilustração do caráter de Deus. Um Deus que levanta os humildes, que não despreza os temerosos, que trabalha com aqueles que dizem "eu não posso" e transforma isso em "com Deus tudo é possível". Talvez hoje você se sinta como Baraque, inseguro, sem força, precisando de um sinal. Mas Deus ainda chama pessoas como você. Ele não está procurando os mais ousados ou confiantes. Ele procura os dispostos. Então, que a história de Baraque inspire você a se levantar, a ouvir a voz de Deus, a obedecer, mesmo que com medo, e a confiar que Deus ainda opera vitórias por meio daqueles que o seguem com fé.
Se essa história falou ao seu coração, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para acompanhar outras histórias poderosas da Bíblia como esta. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.